Bom dia pessoal, bem-vindo ao canal Ler é Saber. Hoje vim trazer uma análise para vocês do livro chamado Mais Esperto que o Diabo, escrito por Napoleão Hill. Bom, esse livro ele consiste numa entrevista feita pelo próprio autor com o diabo, onde são abordadas algumas questões sobre como o diabo entra na cabeça das pessoas. O diabo, a figura do diabo, ela é representada por Sua Majestade, para ficar assim um pouco mais respeitosa pela parte dele. E o autor meio que desmascara algumas artimanhas em que o diabo usa para fazer as pessoas não pensarem ou agirem de formas alienadas. Ali ele fala que o diabo ele entra na cabeça das pessoas através do medo, da ganância, do ego. Diz que alguns hábitos não muito saudáveis alteram a forma como as pessoas agem, principalmente ali o excesso de bebida, o excesso até mesmo de sexo, o o excesso ou até o uso de outras drogas como o cigarro, por exemplo. Então, essas coisas fazem com que as pessoas elas não tenham capacidade de pensar por si só, ou diminuem muito mais a quantidade de estímulos que elas ganhariam para pensar. O medo, a ganância, o ego levam a pessoa a querer, vamos dizer assim, mostrar para as outras que elas podem mais, quando na verdade elas estão querendo provar talvez para elas mesmas, mas não é uma forma de pensar por si só, é uma forma de provar talvez para elas mesmas e talvez para outras que elas conseguem, que elas são superiores a outras. E isso não é uma forma muito inteligente de você criar coisas, digamos, porque o livro ele aborda muito isso, a você pensar para você criar alguma coisa para você melhorar o teu assim desenvolvimento, o próprio desenvolvimento. Se fala também muito sobre horas assim de você descansar, hora de você dormir, como você cuidar do teu corpo, ou que você de que forma você deve se alimentar, tipo, quais alimentos são benéficos, quais não. Então ali ele é abordado algumas situações que as pessoas, tipo, elas sabem que elas estão fazendo de forma errada, mas elas se procrastinam e continuam fazendo. Elas pensam, digamos assim, na forma do prazer, de forma hedonista. Vamos, por exemplo, eu quero determinado objetivo, mas eu quero aquilo ali só por prazer e não para o meu próprio desenvolvimento. Então, assim, é um livro bastante interessante. Eu já tinha visto uma análise, até mesmo no YouTube, aí, por cima do que o livro dizia, e estava muito interessado em comprar. Comprei e não me arrependo, até ao contrário, eu recomendo esse livro aí para quem puder comprar. E quem tiver interesse em leitura, se alguém ainda não leu, porque é um livro bastante interessante. Ele diz ali que a alienação, a forma das pessoas não pensarem por si só, não quererem criar coisas a partir delas mesmas. Isso vem lá desde a criação, desde quando a criança ela nasce. Os pais ensinam ela, tipo assim, o que é certo, o que é errado, não deixando elas quebrar um padrão. Por exemplo, a criança lá quer ser, sei lá, médico. E os pais querem que ela seja outra coisa, ou siga outra coisa. Ou então um exemplo bastante prático. A criança quer ser rapper ou poeta. Rapper eu digo porque está na moda hoje em dia. Você escrever uma poesia, lançar e conseguir ganhar dinheiro em cima. E os pais querem que ela siga uma profissão mais formal. Então ela quer pensar por ela, quer fazer por ela, mas os pais meio que colocam ela ali numa bolha e querem que ela siga o que eles querem, o que eles determinam, o que eles acham que é certo. A outra coisa que fala no livro é que a escola ela é um modelo assim que ensina as pessoas a não pensar, porque a escola ela tem um sistema ali que ensina você
tipo, a pensar como eles querem que você pense. Se você quer fazer uma coisa diferente do que eles estão ensinando ali, você já não está pensando por si só, você está para você, por exemplo, assim, ter uma prova lá de matemática. Se eles dizem que 2 mais 2 é 4 e na hora da prova você coloca que o resultado é 5, então você está errado, então a questão ela está errada. Então, tipo, é meio que um sistema que você tem que pensar, você tem que fazer como eles dizem que é o certo. E assim é o mundo, você sai aí, você cresce, você se forma e você vai fazer, sei lá, seguir uma profissão. Se você faz errado do que eles pensam, se você coloca a tua personalidade, se você coloca o teu eu ali naquela atividade que você está fazendo, ou até você cria uma nova atividade, você está, sei lá, pode ser uma coisa errada vista pelas outras pessoas, ou então você está sendo julgado e criticado porque aquilo ali não está sendo a coisa certa. Então, assim, esse livro ele te estimula. Depois que você lê, depois que você entende um pouco, eu peguei algumas coisas bem interessantes ali. Você aprende a meio que desviar de alguns obstáculos, principalmente nessa parte de criação, de pensar por si só e de fazer as coisas. Não vou dizer assim de fazer a coisa de forma errada que vai prejudicar o próximo, mas de você não dar tanto ouvido ao que o sistema, digamos assim, ele diz e ele quer que você faça, o que você siga. Outra questão também que eu achei bastante interessante no livro é que ele fala sobre a parte dos líderes religiosos que influenciam muitas crianças a pensar como eles querem. Tipo, por exemplo, eles falam que o diabo é aquela figura chifruda que usa uma lança com 3 pontas e tal. E quando na verdade não é bem isso que o autor diz ali no livro. O diabo ele é tipo uma energia negativa, um ser que está em todos os lugares e que entra na tua mente a partir do momento que você abre espaço para ele. A partir aí de que você se descontrola, talvez emocionalmente, a partir do teu próprio medo, a partir da tua ganância, a partir do modo que você se deixa influenciar pelo que as outras pessoas falam de você, te criticam. Então ali você acaba se tornando dessa forma um alienado, pelo que o livro diz ali, conforme tá escrito ali na entrevista. E assim a parte da religião, então tipo quer dizer que quando você aprende, por exemplo, eu vou dar um exemplo como você vai fazer um curso de crisma, por exemplo. Lá eles ensinam que é errado você pensar que sei lá, que o diabo é um ser, que ele quer o teu mal, que ele mora no inferno, que ele habita o inferno. Eles ensinam, ou melhor, eles ensinam que esse é o correto, como se aquilo fosse o único modelo existente. Eu não estou falando mal aí da religião, até porque eu sigo ela, mas aquilo te deixa muito fechado ao pensar somente daquela forma, ou seguir determinado grupo. E o livro ele está dizendo, a ideia dele é fazer você sair meio que da bolha do mundo e entender mais ou menos, ou entender bem como significa e saber que você pertence ao mundo, mas você não faz parte dele. Você é tipo uma pessoa livre para fazer o que você quiser, desde que não prejudique os outros, e tentar fazer de uma forma que não seja influenciado por pensamentos negativos, por medo, por insegurança, ou então por ganância, por ego, por ódio. Ali também fala muito sobre a raiva, que é uma coisa que inibe ali estímulo que você poderia estar usando, energias que você poderia estar usando para fazer alguma coisa construtiva para si mesmo. Você está desperdiçando isso é, com ódio, com formas assim que você, com brigas, com, sei lá, com desentendimentos com outras pessoas e pensamentos ruins sobre determinada pessoa. Então é um livro bastante interessante. Eu
como já li, eu posso afirmar agora, e vale muito a pena ler. Se vocês tiverem interesse aí, quem não tem o hábito, mas tenta, porque é um livro curto. Se eu não me engano, ele deve ter umas 200 páginas, eu não sei ao certo. Então, assim, vale muito a pena. Para quem quiser, para quem tiver interesse aí, tem 198 páginas. Para quem tiver interesse, vale a pena a leitura, e vale a pena porque não é um tempo que você vai estar perdendo. Eu vejo aí pessoas, eu vejo não, eu conheço pessoas que desperdiçam tempo fazendo coisas fúteis, inúteis, para seguir tipo uma manada, para seguir o que está sendo pregado no mundo como uma coisa certa. Ou então para impressionar determinada pessoa, alguma coisa assim. E a partir do momento que você começa a fazer algo para ter o benefício próprio, já é digamos assim, um primeiro passo para você pensar por si só e sair daquela alienação que o livro fala muito. Então é uma coisa que você se permitir a ler, tentar buscar conhecimento num livro ali, aprender a absorver conhecimento que o livro está trazendo, já é uma forma de você sair dessa alienação. Então é um livro assim para abrir muito a mente de pessoas que talvez querem seguir só o fluxo da vida, eu diria. Vale muito a pena, eu recomendo. E essa foi a análise. Se alguém tiver alguma coisa para agregar aí, por favor, deixe nos comentários. E eu não vou deixar de pedir, eu não quero estar fazendo isso o tempo todo, mas quem não é inscrito, se gostar do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, sei lá, o vídeo, ajude a divulgar o canal. Eu sei que eu sou iniciante aí, mas eu estou tentando trazer alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, trazer um livro novo, trazer uma ideia, uma forma que eu penso, uma forma de eu pensar e alguma coisa que eu entendi, um conhecimento que eu absorvi num determinado livro que eu julguei interessante para minha vida. Se for interessante para de vocês, para quem estiver assistindo aí, beleza. Se não for, simplesmente deixa de lado, não assista o vídeo, mas eu peço, se gostarem do conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe, beleza? Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!